muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Meu nome é Heloísa, sou médica veterinária especialista em Spitz alemão e hoje a gente vai conversar sobre castração. E eu vou falar alguns cuidados pré-operatórios e pós-operatórios que você precisa saber sobre. Além da questão da pelagem, que é um cuidado a mais que a gente tem que ter com a raça quando se trata de castração, e você já vai entender por que eu tô falando isso. E eu vou compartilhar como é que foi por aqui como tutora e como médica veterinária, com esse olhar, sendo tutora e sendo médica veterinária, como é que foi a castração desse Pequetuts aqui, que é o Júpiter, que vocês já conhecem. Inclusive, eu vou falar sobre a tricotomia, que é a tosa que a gente faz para a castração, como que deve ser feita essa tosa, porque existe um jeito certo, sim, de fazer essa tricotomia, para que evite problemas de pós-tosa, problemas de alopecia, do pelinho, ou demorar muito para crescer, ou até mesmo uma alopecia que pode acontecer. Então, vamos começar com os cuidados pré-operatórios. No decorrer do vídeo, eu vou colocar também algumas imagens de como foi o curativo, de como tá os pelinhos dele na região que foi feita a tricotomia, ou seja, essa tosinha, e eu vou mostrando para vocês como é que foi todo esse processo de castração do Júpiter. Bom, os cuidados pré-operatórios, acho que muita gente já sabe, mas a primeira coisa que você tem que fazer é marcar uma consulta com o seu médico veterinário de confiança e agendar os exames e aguardar os resultados. Sim, todo pet precisa passar por exames pré-castração. Não aceite levar o seu Pequetuts num veterinário que não faça exames, que não tenha esse cuidado, porque infelizmente ainda existem profissionais aqui que trabalham dessa forma. Nunca faça isso. Você precisa entender como é que está todo esse organismo do seu pet, com os exames de sangue, exames de imagem, seja o que for solicitado a mais, para que o seu pet de fato consiga passar pela castração da melhor maneira possível. Segundo ponto que eu vou contar para vocês, que eu acho que pouca gente fala para vocês, é o seguinte: quando você for agendar a castração, escolha uma semana em que a rotina sua e do seu pet não seja diferente do que costuma acontecer. Como assim, Elô? Por exemplo, se você conseguir agendar a castração para uma semana em que você não tenha tanta mudança na rotina, que você consiga manter a rotina dele o mais ok possível, sem fazer coisas diferentes, melhor. Porque a gente está falando de imunidade. Os Spitz, quando sofrem estresse, quando eles ficam, às vezes, muito tempo sozinhos, por exemplo, quando não são acostumados, quando eles se estressam por coisas que acontecem, eles elevam o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E o que acontece? Esse pico de cortisol pode levar a uma queda de imunidade. E essa queda vai afetar todo o organismo. Então, quando ele for para castração, a imunidade dele vai estar um pouquinho mais baixinha, ou seja, vai dificultar a recuperação, pode acontecer alguns imprevistos aí durante o procedimento. Então, todos esses cuidados de pré-operatório muito importante, são muito importantes. Escolher uma semana em que você possa ter a rotina dele a mais ok possível, continuar com os passeios, brincar bastante, para que ele não tenha essa elevação no cortisol e aí você evite problemas de durante a operação e até pós-operação. Bom, os cuidados pós-operatórios vai depender muito de como foi o procedimento. Alguns pets já vão vir com o antibiótico, ok. Alguns vão precisar tomar antibiótico no pós-operatório. Vai depender muito de cada caso. Mas, normalmente, a maioria dos pets vão vir com algumas medicações, umas prescrições. E é muito importante você seguir toda a recomendação certinha. Você dá os remedinhos nos dias e horários corretos para evitar qualquer tipo de transtorno. Outro cuidado importante, é um cuidado preventivo, é dê sempre a medicação logo após a comida deles, tá? Agora, sobre a tricotomia, que é a tosa. O ideal é que a tosa para castração seja feita somente numa pequena patinha, numa pequena região. Eu vou colocar a foto aqui de como estava, como está ficando, para você entender e conversar com o seu médico veterinário e mostrar para ele, falar da importância de ter esse cuidado,
e de orientar a fazer uma tosa mais localizada e mais certinha para evitar algum problema nessa pelagem. É sempre bom conversar, porque o pet vai passar dentro da clínica por vários profissionais. Vai passar pelo anestesista, pelo cirurgião, pelo clínico geral, por um veterinário patologista, enfim. E cada um vai ter uma visão sobre a questão, sobre as raças, etc. Então é importante que você tenha essa conversa para que as pessoas que estão cuidando do seu pet durante o procedimento tenham esse cuidado. O Júpiter está quase dormindo aqui. Tenham esse cuidado. Eu vou colocar aqui as fotinhos. Eu vou colocar também as fotinhos do curativo. Como é que foi os cuidados com o curativo? Que é muito simples você fazer, não precisa ter medo, é bem tranquilo e você pode estar olhando e vendo como é que fica para facilitar o processo aí se o seu pet ainda não foi castrado. Uma semana após castração, e os pelinhos, ó, já dá pra ver. Eu acabei esquecendo de tirar foto no primeiro dia, mas os pelinhos já estão crescendo aqui, ó, bem pequenininho, pra gente poder acompanhar aí, ó. Tem mais um ponto que é bem importante, que é sobre o colar elisabetano. Talvez você não conheça esse nome, mas o colar elisabetano é esse daqui, que é um colarzinho que é recomendado na maioria dos casos para o pet. Aí tem dois pontos: existe o colar elisabetano e existe a roupinha pós-cirúrgica. Quais que são as questões aqui? A roupinha pós-cirúrgica, ela fica bem coladinha em todos os pelos, tá? E quando a gente está falando do Spitz alemão, é importante que, se você optar pela roupinha, ela precisa ser retirada todos os dias para que você escove essa pelagem e depois coloque novamente a roupinha. Caso contrário, você vai ter sérios problemas com a pelagem abafada ali e muito problema com nó. E, nossa, pode até acontecer de embolar muito pelo, é muito complicado mesmo. Então, tem essa opção do colarzinho elisabetano. O que você precisa fazer? Entender da sua rotina e ver se é necessário ou não, tá? Sim, em alguns casos o pet pode não querer mexer ali no curativo, mas na grande maioria dos casos isso será orientado a fazer, que é o colarzinho elisabetano. Hoje a gente tem mais opções, tá? A gente tem colares que são mais macios, que não ficam incomodando tanto. No caso do Júpiter, como eu trabalho em home office, nos primeiros dias eu cortei uma faixa e coloquei só a faixinha na região, como uma roupinha, só que só com uma faixa na região da cinturinha dele, onde foi feita a castração. E nos primeiros dias eu fiquei de olho e ele não incomodava, ele não mexia, ele não coçava. Então o que que aconteceu? Nos próximos dias eu retirei essa toalha que eu mesma fiz e não precisei comprar o colarzinho elisabetano, também não precisei comprar roupinha, porque eu, como trabalho em casa, eu consegui ter esse cuidado a mais aí. Então depende muito da sua rotina, mas é sempre legal conversar com o seu médico veterinário e seguir as orientações que ele tá te falando, que ele tá te sugerindo. E no mais, é isso, não precisa temer a castração. A castração é uma cirurgia relativamente tranquila. Se você tiver esses cuidados que eu tô falando aqui no pré-operatório, e no pós-operatório, com certeza o procedimento será muito mais tranquilo, muito mais leve. Você tem alguma outra dúvida sobre castração? Se você tiver, deixa aqui embaixo para eu pensar em fazer algum outro vídeo que possa ajudar vocês. E lembrando que as inscrições do Manual do Spitz Alemão estão abertas. Então é isso, né, Júpiter? Manda um beijo pro pessoal e até o teu próximo vídeo.